Olá, pequeno pesquisador, seja bem-vindo. Estamos na lição de quarta-feira e vamos continuar falando sobre os cervos. O que será que eles querem nos ensinar mais uma vez? Nós já aprendemos algumas lições sobre a mamãe cervo e seu filhote. Como ela prepara, como ela educa, e ele precisa o que? Obedecer, né? Senão terá consequências terríveis, consequências fatais. E hoje nós vamos falar sobre essas consequências. O que que acontece, o que que pode acontecer se esse filhote não obedecer à sua mãe. Tarde demais para obedecer. O pequeno cervo cresceu rapidamente e estava ansioso para se afastar da sua mãe. Ele teve de lidar imediatamente com esse hábito perigoso antes que a vida. Perdão, ela teve de lidar imediatamente com esse hábito perigoso antes que a vida do filhote corresse perigo. Então ela agiu bem rápido. De modo bem claro, a mamãe explicou que quando escondido ele deve ficar lá o quê? Que nem uma estátua. Parado, não pode mexer nada, nem a pontinha da orelha, nem um cabelinho, ele não pode mexer nada, ele tem que ficar igual uma estátua. Estátua não se mexe, né? Ela fica bem parada assim. Toda vez que desobedecia, a sua mãe apertava com seu focinho. Apertava com o seu focinho. Se o pequeno cervo ainda não obedecia, ela que erguia a pata dianteira do pé, pressionava sobre as costas do filhote e apertava-o com força contra o chão. Tipo assim, ó, preste atenção, eu estou falando com você. E o filhotinho lá, né? Tava lá boiando, boiando, pensando nas borboletinhas e nem prestando atenção no que a mãe estava explicando para ele. Apesar da disciplina firme da mãe, o jovem cervo desobedecia e saía a caminhar sozinho às vezes. Então ela ensinava todos os dias, várias vezes por dia. Olha, você tem que ficar imóvel, você ainda é um bebê, você ainda não atingiu seus 5 meses. Porque até 4 meses, o bebê fica junto com a mamãe. Um dia, ele viu uma borboleta e saiu atrás dela. Tentou persegui-la, mas a borboleta voou rapidamente para bem longe. De repente, o filhote ficou com medo, porque ele percebeu que estava o quê? Longe de sua mãe. E o perigo o estava cercando, né? Os filhotes, os predadores, estavam em volta, ali só esperando o momento para que esse filhote saísse de perto da mãe. Apenas alguns metros adiante, ele viu um coiote faminto caçando. Agora já era tarde demais. A sua mãe não ia conseguir ajudá-lo. Que triste, né, pequenos pesquisadores? Olha só. O filhote correu mais rápido que pôde, mas o coiote, com mais velocidade e potência, ó, o apanhou. Com algumas passadas certeiras, o coiote pulou sobre o pequeno e indefeso cervo, um único estalar de suas poderosas mandíbulas, e o pequeno cervo foi abatido, né? Ele morreu. Esse filhote perdeu desnecessariamente a vida por não ter obedecido às instruções da sua mãe. Então, na natureza, nós encontramos o quê? Sabedoria. O nosso Deus, ele ensinou à natureza como se prevenir dos ataques dos outros animais ferozes, né, famintos. E se os filhotes obedecem, né, à sua mãe que está ali para ensinar, eles vão viver por longos períodos. Mas, se ele desobedece, o que acontece? O perigo está o cercando em todos os momentos. O que teria salvo a vida desse jovem cervo? O que teria salvo? Apenas uma palavra que eu acho que você já sabe. E essa palavra começa com o. Obediência à sua mamãe, né? Ou aos seus pais, que está aqui na lição. Então, o que teria salvo a vida desse jovem cervo, desse filhote? A obediência. Então, obedecer aos pais. E aqui no primeiro parágrafo diz assim: a obediência às ordens da mãe teria salvado a vida do cervo, mas o pequeno animal não tinha conseguido aprender o quê? As lições importantes. Primeiro, ele precisava ficar invisível, que é o quê? Imóvel, igual uma estátua, enquanto suas fracas perninhas não pudessem competir com a velocidade de ataque do coiote. A segunda lição, o filhote precisava estar sempre o quê? Alerta. Então, a primeira,
ele precisava ficar quietinho como uma estátua, porque as suas perninhas ainda não davam conta de correr muito rápido. E a segunda lição, qual era? O filhote precisava estar em alerta, e ele ainda não conseguia ser rápido, né? Então, se tivesse visto o coiote primeiro, ele poderia ter se deitado imediatamente no chão, ter se camuflado igual a sua mamãe ensinou, misturando-se com a cor do ambiente, porque ele não tem cheiro, evitando assim ser visto pelo predador. Mas o que ele fez? Foi lá, ó, pulando, saltitando, né, atrás da borboleta e se esqueceu do perigo. E agora? O que irá salvar sua vida de muitos perigos? O que irá salvar a minha vida e a sua de muitos perigos? A palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus. E aqui na educação, na página 287, diz assim, ó, ajude as crianças a verem que os pais e professores são os representantes de Deus e que agindo aqueles em harmonia com ele, suas leis no lar e na escola são também dele, assim como a criança deve prestar obediência aos pais e professores, devem estes, por sua vez, prestá-la a Deus. Então, como você, criança ainda, pode se livrar dos perigos, né? Escutando os pais. Então, ó, você não pode atravessar a rua sem olhar dos dois lados. Porque o que acontece? Se você não olhar, pode vir um carro e causar um acidente e ser fatal e você morrer. Ou você quebrar uma perna, ou você ficar paraplégico. Então pode acontecer muitas coisas. Apenas por você o quê? Ter se descuidado um pouquinho. Igual esse servo fez, né? Foi perseguir uma borboleta. Ele não estava fazendo nada demais. Para ele, não era nada demais. Para você também não é nada demais. Mas você precisa entender que os perigos desse mundo estão nos cercando cada vez mais perto. Então nós devemos estar o quê? Pequenos pesquisadores, atentos aos perigos. E com o pecado também não é diferente, né? Então, quando os pais falam assim, olha, Antônio, você não pode mentir, Antônio. Ah, mas uma mentirinha só não tem problema. E aí você começa mentindo. E qual é a consequência da mentira? Num dia, ninguém vai mais acreditar no que você diz, sendo que tem outras consequências muito piores. Essa é uma só das consequências. As pessoas não vão mais querer confiar em você, não vão mais gostar de você, porque você se tornou o quê? Um mentiroso, tá certo? Número 2. O que há de especial nos olhos do cervo? Eu achei muito interessante essa curiosidade. Olha só. Eles têm uma visão angular de 310 graus em qualquer circunstância. Os olhos de um cervo são extremamente sensíveis ao que é o movimento. Isso os ajuda a detectar qualquer agitação e identificar possíveis o quê? Predadores. Olha só que interessante. Então, tá lá, né? Eles estão lá caminhando, tranquilamente. De repente, ele avista alguma coisa. Então, ele olha para cá, ele olha para lá, naquela visão de 310 graus. E ele consegue detectar se está vindo quem? Um coiote, né? Ou se está vindo uma onça, um leão, qualquer predador. Olha só que interessante. Cervos têm a capacidade de focar objetos próximos e distantes ao mesmo tempo. Essa capacidade os ajuda muito, uma vez que os auxilia a se concentrarem no que estão comendo. E, ao mesmo tempo, manter um olhar atento sobre quem? Sobre os predadores. Então, eu quero que vocês tenham uns documentários muito legais no YouTube. Vocês digitam lá, né? Animais do planeta, na selva. E eu quero que vocês observem, quando vocês notarem os cervos, o que eles fazem? Eles estão lá comendo. Eles são herbívoros, né? Então, eles estão comendo tranquilamente. Quando, de repente, eles param assim, ó, e você vai olhar na face deles e vai ver os olhos. Eles estão atentos ao quê? Ao perigo. Alguma coisa está cercando, então eles pararam. Eles estão comendo e do nada eles param. Quando eles param é porque eles detectaram que o perigo está se aproximando. É bem interessante. Pequenos pesquisadores, vocês podem procurar e assistir. Vamos continuar aqui, ó. Pelo fato de seus olhos serem bem abertos e afastados, o cervo tem um campo de visão muito amplo em torno de si.
Foi o que eu falei, né? Uma visão de 310 graus. Então, os cervos são animais muito mansos, né? São animais muito fofinhos e que mais? São animais inteligentes. Olha só quanta coisa nós aprendemos sobre eles. Número 3. Quando Davi comparou a si mesmo a um cervo, quando foi? Leia suas palavras em Salmos, capítulo 18, verso 33. Salmos 18, verso 33, diz assim, ó. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Agora o 48 e 49. Ó Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltastes, acima dos meus adversários, e me livrastes do homem violento. 49. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Então, quando Davi comparou a si mesmo a um cervo, quando ele estava o quê? Fugindo, né? Aqui no parágrafo diz o seguinte: enquanto fugia de Saul, de um lugar para o outro, Davi escreveu esse salmo antes de se tornar rei. Ele vivia em rochas e cavernas. Foi nesse momento que ele se sentiu como um cervo fugindo de seus inimigos. Contudo, sempre se achava em segurança porque o Senhor o acompanhava. No final do salmo, ele agradece a Deus por livrá-lo de seus inimigos. Ele diz assim, ó: glorificar-te-ei, pois entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Olha que coisa mais linda, pequeno pesquisador. Então, assim chegamos ao final de mais um estudo desta lição de quarta-feira. Um grande abraço para você bem apertado e até amanhã. Tchau, tchau.